Boa noite, boa noite. E vamos dando início aí para o nosso Masterclass Laís Anjos. Terceiro episódio, como conquistar mais clientes. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. É um prazer ter você aqui na Masterclass, tá? O objetivo dessa Masterclass é que nós possamos discutir estratégias de marketing digital para que você aplique e possa ter aí aumento no seu faturamento, na atração de clientes, que você possa vender mais, fechar mais horários, vender mais produtos e que sim, você consiga melhores resultados através das redes sociais com essas estratégias. E é claro que eu não poderia ficar sem falar sobre algo muito importante quando a gente fala de como conquistar mais clientes. Na verdade, eu preciso até abordar um tipo de assunto antes disso, que é muito bem batido, mas que, assim, é muito básico, muito básico. Então, assim, você identificar as dores do seu público, as dificuldades, as necessidades que eles têm em comum e trabalhar na resolução deles. Então, quanto mais você resolve, mais você foca no resultado, melhor você fica. E as pessoas, elas pagam por isso. Elas pagam por profissionais que resolvam da melhor maneira o problema delas. E isso é conquistar clientes. Isso é fazer com que o seu cliente tenha na mente dele que você é a primeira escolha para ele na resolução do problema dele, certo? Então, eu tenho que abordar com você o que significa mercado de atuação. Para você conquistar mais clientes, eu preciso abordar para você o que significa mercado de atuação. Por quê? O mercado de atuação, ele é uma macro área. Pode ser finanças, pode ser saúde, pode ser tecnologia. E às vezes as pessoas confundem. Às vezes as pessoas falam assim, eu pergunto assim, em que área você trabalha? Eu trabalho na área da saúde. Isso você não está falando especificamente o que você faz, porque a área da saúde tem várias áreas, certo? Agora, se você falar, eu trabalho na área da saúde infantil, você está o quê? Fazendo um nicho de mercado, você está pegando uma fatia daquele mercado. Então, pensa que mercado é como se fosse uma pizza inteira. E aí, quando você nicha esse mercado, você está tirando uma fatia dele. Então, pensa no pedaço de pizza é o nicho. Então, por exemplo, finanças. Finanças é o mercado de atuação. E finanças corporativa é como se fosse o nicho. É uma parte da finanças. E às vezes você precisa nichar mais ainda, subnichar. E o que acontece? As pessoas, elas têm esse receio de subnichar. Elas acham que conseguem falar com todo mundo na rede social, com todo mundo, e não é uma verdade. Então, o que acontece? Quando você vai falar a respeito de dificuldade de conquistar mais clientes através de rede social, acontece muito que a pessoa justifica isso por ter poucos seguidores. Ah, eu não vendo mais porque eu tenho poucos seguidores. Eu não atraio mais clientes porque eu tenho poucos seguidores. Nossa, eu preciso de mais seguidores. Então, assim, vamos dar uma pausa e vamos tentar aí, nessa questão de vender mais e relacionar a ter mais seguidores, existe um grande erro e uma grande confusão nisso. Porque eu tenho clientes que com 1.000 seguidores que faturam 10 mil reais. Mas eu te garanto que tem pessoas com 10, 20 mil seguidores que não conseguem faturar isso. Então, não é a quantidade de seguidores que vai te fazer faturar.
Porque seguidores, eles podem ser vários tipos, existem vários tipos de seguidores. Seguidores tem o seu amigo, tem o seu colega de escola, tem o seu colega de trabalho, tem o seu concorrente, ele não vai comprar de você. Aí tem outras pessoas que você acaba conhecendo no meio virtual. E tem sim aquele que pode ser o seu público, que pode ser a sua persona. Então, não é a quantidade de seguidores, e sim o que faz a diferença é o seu conteúdo ser extremamente direcionado para essa persona. E definir a persona é como se fosse um pedaço da pizza. Então, você tira aquela fatia e aí morde um pedaço daquela pizza. Então, aí sim você encontra um grupo pequeno de pessoas com os mesmos tipos de dificuldades, interesses, objeções, problemas, com coisas similares, necessidades similares. Então, nas redes sociais, o seu maior concorrente é o quê? É a disputa pela atenção. Então, o seu maior concorrente é aquilo que tira a atenção do seu cliente. Então, se você posta alguma coisa, se você fala e o seu cliente não te dá atenção, você não consegue despertar a atenção e, portanto, não vai conseguir atrair. Para você conseguir vender, você precisa, antes disso, atrair a atenção. Então, é por isso que a persona, ela é muito estratégica. E é quando muitas pessoas acabam tendo essa dificuldade. E assim, eu quero que vocês entendam que falar de persona, como eu já disse, é algo que é base, porque vai estruturar, vai deixar a sua comunicação mais estratégica, você vai entender melhor daquelas objeções, melhor das dificuldades, melhor dos problemas. Eu vou dizer para você qual é a minha persona. Minha persona são profissionais qualificados, mas que têm dificuldade em desenvolver estratégias para captação de clientes pelas redes sociais. E muitas das vezes eles não conseguem o engajamento que eles querem, porque no fundo eles querem faturar mais e captar através das redes sociais esses clientes. Eu não falo sobre marketing digital de todas as áreas, eu falo marketing digital e para redes sociais, para esse público de profissionais específico. Significa que se eu tiver um seguidor que é um amigo meu e é um concurseiro, significa que o meu conteúdo para ele, se o interesse dele é passar no concurso, para ele o meu conteúdo não gera valor. Mas se eu tenho seguidores que são profissionais, que são qualificados e que querem melhorar a qualidade de captação, querem se sentir mais seguros, querem conhecer melhor as estratégias em redes sociais, esse tipo de seguidor é e faz parte do meu persona. Então, isso que é muito importante vocês diferenciarem. Então, tira da mente que você não consegue vender porque você tem pouco cliente. Isso não é uma verdade. Então, o que eu posso falar? Então, vamos supor que eu cheguei a falar sobre saúde. Vamos dizer a questão de saúde. E a saúde é o mercado. Então, vamos falar de um nicho. A saúde mental. Saúde mental é um nicho dentro do macro, que é o mercado da área de atuação. E aí vamos falar de uma persona. Então vamos falar de um profissional que cuida de saúde mental. Pode ser o psicólogo. O psicólogo, se ele quer ter uma persona e falar muito de uma forma, gerar conexão de uma forma muito assertiva, muito direcionada, ele vai escolher que público que ele quer atender. Tudo bem, o psicólogo ele tem autorização para atender todos os públicos, assim como várias outras profissões, assim como a minha também. Mas vamos supor se esse psicólogo ele decide falar sobre somente com crianças.
Então, quando ele for produzir esse conteúdo, falando de crianças que têm alguma variação de comportamento, que pode estar sofrendo de alguma alteração aí emocional, essa mãe que vai ver esse conteúdo, ela vai gerar uma conexão muito forte. Ela sabe que, de forma geral, todos os psicólogos têm essa capacidade para atender. Mas a forma de chamar a atenção é falar exatamente aquilo que ela está vivenciando. E aí isso é super importante. Então, oi, gente. Então, é por isso a importância de você estar sempre deixando muito específico e muito, como eu já falei, você deixar ele exatamente direcionado para um público de pessoas, um público pequeno que tem essas necessidades e semelhanças diferentes. Desculpa, que tem essas necessidades e semelhanças iguais, porque aí você gera uma conexão mais forte do que você falar um pouco de cada coisa, tá? E isso é a grande dificuldade. As pessoas falam assim, eu quero mais engajamento. Não, na verdade, o meu persona, ele não quer mais engajamento. Na verdade, ele quer vender mais, ele quer atrair mais. Mas aí a comunicação é muito generalista. E pela comunicação ser muito generalista, ele não consegue, de fato, atrair. E aí ele não consegue vender e não consegue faturar mais, lucrar mais. É onde ele fica frustrado. Às vezes, eu posso falar de uma dificuldade, às vezes o meu persona, ele tem timidez, ele tem vergonha, ou às vezes ele não tem o que? Conhecimento da ferramenta, das funções que tem as redes sociais. Então, aí por isso, o que vai acontecer? Ele não vai conseguir chamar a atenção, ou ele não vai conseguir, de fato, se arriscar e vir falar. Então, eu consigo entender a dificuldade que o meu persona tem, e por eu conseguir entender a dificuldade, eu vou falar o quê? Eu vou falar sobre as dificuldades que ele tem, eu vou falar que mesmo com timidez ele consegue dominar a técnica, eu vou dizer que mesmo sem conhecer as funções, é possível ele conhecer a função e conseguir desenvolver as estratégias de marketing que ele precisa, que ele consegue desenvolver uma comunicação direcionada para o cliente. Então, eu vou falar disso para ele. Só que eu preciso ter a minha persona definida. E se não, eu vou falar com todo mundo ao mesmo tempo e, na verdade, eu não vou falar com ninguém. Oi, Dani, tudo bem com você? E assim, outra coisa gente, falando sobre os seguidores que existem, que eu já até comentei. Seguidores, ele não acaba sendo uma predominância e nem significado de venda, porque você tem vários tipos de seguidores. Então, você pode ter o seguidor que é seu amigo, que é seu familiar, que é seu colega de trabalho, que é seu colega de estudo, que é seu concorrente, e pode também ter o seu seguidor, que é o seu público, que faz parte do seu público-alvo, que é o seu persona. Então, não adianta falar, eu não vendo porque eu preciso de mais seguidores. É um erro confundir isso. E você deve sim investir tempo definindo a sua persona, porque aí a sua comunicação vai ser assertiva, porque aí você vai entender melhor cada vez mais as dificuldades, você vai entender das objeções, você vai conseguir resolver essas objeções. De repente, eu tenho um tipo de persona que fala assim, eu não contrato o seu trabalho, a mentoria, eu acho que é muito boa, mas eu não tenho muito tempo porque eu trabalho demais. Então, se eu não souber isso, como é que eu vou quebrar essa objeção? Não, o que eu posso dizer? Olha, através de estratégias de marketing, você consegue desenvolver uma comunicação mais assertiva, você consegue falar com um público específico, e aí você gerando valor, você acaba desenvolvendo uma imagem de um profissional especialista naquela área, e você sabia que você
É possível fazendo isso, trabalhando menos, valorizando a sua mão de obra sem diminuir a sua renda? Eu estou quebrando uma objeção. Só que se eu não tenho o meu persona definido, como é que eu vou conectar com ele? Eu só consigo conectar com ele porque eu entendo das objeções dele, porque eu tenho o meu persona definido, entende? Então, o maior benefício é você ter a imagem e desenvolver a sua imagem pessoal e a sua percepção de especialista. Esse é o maior benefício, porque nas redes sociais não se fala com todo mundo ao mesmo tempo. E com isso, você consegue valorizar a sua mão de obra e o seu tempo também. Quais são os tipos de atalho, de engajamento que as pessoas querem? O engajamento, ele faz parte do quê? Do desejo do meu persona. Às vezes o meu persona, ele se esforça, ele posta todo dia, ele põe caixinhas de perguntas nos stories dele, mas ninguém comenta. E aí, o que acontece? Mesmo assim, ele fica o quê? Frustrado. Mas, na verdade, ele não quer engajamento. Na verdade, ele quer atrair mais clientes, ele quer aumentar as vendas, ele quer fechar todos os horários de atendimento dele. Só que, para isso, ele precisa fazer a comunicação certa. Porque na rede social você disputa atenção, você disputa com a página de humor, você disputa com os amigos que tem assunto para pôr em dia, você disputa com as piadas que tem nas redes sociais, você disputa com tudo que tem de entretenimento e inclusive os concorrentes. Então, ou você direciona muito bem aquilo que você fala, define muito bem o seu persona, ou você perde a atenção, porque o princípio de uma venda é chamar a atenção, certo? E aí, quando você começa a ter essa percepção, você pode falar assim, Laís, mas eu tenho dificuldade, como que eu vou fazer para eu criar esses conteúdos de valor? Como que eu vou definir uma persona? Você vai definir uma persona pensando como se ela fosse uma pessoa, porque rede social é rede de relacionamento, e rede de relacionamento é relacionamento com pessoas. Então, vamos dizer assim, entrou aqui a Tati. Vamos dizer assim, Tati. A Tati é uma persona minha. Então, eu vou pôr um nome para ela. Tem que ser um nome. Você tem que visualizar como se fosse uma pessoa que você conhecesse. Pensa numa amiga que você tem por nome Tati. Então, você vai visualizar ela como se fosse uma pessoa. Se você tem um amigo, você conhece o nome, mais ou menos a idade, você conhece mais ou menos a personalidade da pessoa, às vezes muito bem a personalidade dessa pessoa, você conhece as principais qualidades, as principais limitações, os desejos, os anseios, os objetivos que essa pessoa tem. Então, é por isso que você precisa definir persona, porque aí, a partir do momento que você começa entender, inclusive, aquilo que ela pensa, como que é para ela estudar, ser uma ótima profissional. A Tati, um exemplo, a Tati é uma ótima profissional e aí, mesmo assim, ela se sente frustrada e ela não consegue captar cliente pela rede social. Isso para ela é frustrante. Então, eu preciso entender como que é a realidade desse meu persona quando eu defino, porque aí eu consigo falar a mesma linguagem. Então, eu falo aquilo que ela pensa, entende? Às vezes a Paula passa assim, gente, eu estudei tanto e eu não consigo fechar, eu não consigo fazer as vendas que eu preciso o suficiente. Eu estudei tanto, eu me qualifiquei tanto, eu ralei pra caramba e aí eu não consigo fechar todos os meus horários que eu preciso. Então, quando eu entendo essa frustração da minha persona, que é a Tati, eu começo a falar disso com ela. Eu começo a interagir com conteúdos que vão gerar valor, que vão gerar conhecimento e que eu vou poder educar esse meu persona. E aí, esse persona vai olhar lá um post e vai falar assim, nossa, faz sentido. Realmente, eu posto todo dia, mas aí eu não tenho uma definição de um público.
Faz sentido o que ela tá falando. Às vezes eu só posto por postar, ou às vezes eu só tô focando em produto, eu não tô focando em relacionamento. Olha, faz sentido. E aí você começa a realmente gerar conteúdos que para ela tem valor. Nesse caso que eu falei um exemplo, Tati, persona, né? E aí sim, para essa persona, os meus conteúdos valem a pena ela acompanhar e ela prestar atenção naquilo que eu falo, certo? E o que você precisa saber mais da persona? Qual é a renda familiar? Qual é o potencial de compra que ela tem? Né? É diferente você trabalhar com classe A, classe B, classe C. Às vezes a comunicação pode mudar. O gênero também. Às vezes o seu público pode ser mais direcionado para homem, às vezes pode ser mais direcionado para mulher. Dependendo da área, é misto. Mas eu vou dizer assim, ó, 80% do meu público é feminino, das minhas clientes são 80% mentoradas, são 80% mulheres. Então aí você começa a definir assim, então a minha comunicação ela vai ser mais voltada o quê? Para a mulher, porque a maioria é mais em peso. Não significa que eu não atendo homens, mas a maioria são mulheres. E aí você começa a ter a sua comunicação cada vez mais engajada, mais assertiva. E uma coisa que você precisa ter muito assim na sua mente é saber o quê? O que vai mudar na vida dessa pessoa, dessa persona, da Tati, do exemplo que eu dei, né? Que eu dei o nome Tati, o que vai mudar na vida da minha persona se ela adquirir a minha solução. E eu vou impactar ela como? Eu vou impactar a autoestima dela? Porque às vezes a questão não é só dinheiro. Então vamos ver. Às vezes você pode trabalhar na área de estética e a pessoa ela quer ter aquela barriguinha chapada. E às vezes você vai falar assim, o que vai mudar na vida dela é que ela vai ter a barriga chapada. Não, às vezes é uma autoestima, é um desejo de autoestima. Você vai realizar um sonho que vai trazer para ela, às vezes, mais confiança. Vai ter mais autoestima, ela vai se sentir mais feliz, às vezes ela vai se sentir mais empoderada. Então você não vende só um tratamento de estética que diminui a gordura abdominal. Você vende autoestima, você vende sonho, você vende empoderamento feminino. E quando você começa a falar desse jeito, vai atrair muito mais. Aí você começa a falar dos seus bastidores através dos seus stories, utilizar os stories, você acaba o quê? Despertando curiosidade. Aí as pessoas querem saber quais são os tipos de tratamento que você tem. Nossa, eu não sabia que você trabalhava com isso. Nossa, que legal, eu também quero. E outra coisa, saber como vai ficar, qual é o maior prejuízo que o seu persona tem se ele não adquirir a sua solução. Exatamente. Qual é o maior prejuízo? No meu caso, o meu persona, eu tenho, assim, mentorados que conseguiram quadruplicar o faturamento, que hoje vende toda semana, atraindo clientes pelas redes sociais, que nunca tiveram um faturamento tão alto. Eu tenho clientes assim. Então, qual é o maior prejuízo? Ela vai continuar na mesma dificuldade de tentar vender. Pode ser a melhor profissional possível, mas se não consegue desenvolver estratégia de atração e de venda em qualquer área, porque às vezes falar de venda, falar de desenvolver a marca pessoal, falar de atrair clientes para a rede social, às vezes em algumas áreas pode soar até estranho, porque às vezes a faculdade nunca em nenhum momento falou sobre isso. Mas, gente, qualquer profissional, seja liberal, autônomo ou empreendedor, ele sobrevive do quê? Ele sobrevive de clientes. E para ele ter clientes, ele precisa vender. Ele vender a solução dele, vender o trabalho dele, vender a prestação de serviço dele. Então, às vezes, quando fala de atrair clientes, de técnicas de atração, acaba meio que assustando alguns profissionais. Porque em nenhum momento da formação técnica dele foi falado e desenvolvido esse lado de que precisa do marketing, de que precisa desenvolver o seu nome pessoal, a sua marca pessoal. E isso daí é aonde eu consigo falar, gente,
eu consigo desenvolver, educar o meu cliente através de conteúdos, o quanto ele está perdendo, o quanto ele está tendo prejuízo por não entender de estratégicas de atração de clientes. E é isso que você precisa saber fazer no seu ramo, com o seu persona, entendeu? E qual é a principal dificuldade que o seu cliente tem? O meu, por exemplo, às vezes ele se sente completamente perdido nas redes sociais. Ele acha que ele nunca fez, é novo para ele, nunca mexeu. Às vezes ele tem vergonha de se expor, é uma dificuldade, né? E aí, como que eu vou trabalhar isso? Aí eu consigo criar conteúdo que eu vou conseguir desenvolver essa percepção, desenvolver com uma conscientização de que é possível também conseguir trabalhar mesmo a pessoa sendo tímida, mesmo a pessoa não conseguindo de fato gravar e fazer uma live igual eu tô fazendo aqui, entendeu? E também consigo identificar quais são os principais erros. Por exemplo, às vezes você pode ser... vamos supor, um fisioterapeuta, e aí as pessoas fazem, sei lá, vai fazer algum exercício em casa por conta, e você sabe que eles fazem, e você sabe que tá errado. Ou às vezes é um personal trainer e fala assim, eu vou fazer um treininho em casa por conta. Às vezes aquela repetição errada todo dia vai dar algum problema ali. Então aí você consegue identificar. Isso também é uma forma de conteúdo de valor, porque você tá o quê? Evitando algum tipo de lesionamento, de lesão no seu cliente. Você tá dando conteúdo de valor, você tá ajudando ele, certo? Então, o que mais as pessoas erram? Medo de nichar, medo de definir a persona. E aí, por não definir a persona, porque às vezes a realidade da pessoa, ela trabalha numa cidade pequena, o negócio dela é físico, aí ela tem medo de nichar porque de uma certa forma ou de outra ela acaba atendendo vários tipos de público. Então, ela tem medo de nichar porque ela acha que se ela fizer a persona, ela vai espantar os outros. Mas veja bem, isso não te impede de atender clientes que não faz parte ali da sua persona. É como eu te falei, é como eu já comentei com vocês, o meu público maior é feminino, mas se algum profissional que seja homem me procura, isso não me impede de atendê-lo. Mas faz com que quando eu faço a minha comunicação na rede social, ela seja muito mais assertiva para o maior público que me acompanha, certo? E como que você fala, às vezes você pode perguntar, nossa, Leis, como que eu vou começar organizando isso? Definindo persona, gente, escolhendo no que você gosta de atuar, no que você gosta de trabalhar, avaliando a concorrência também, às vezes a concorrência é local, e definindo como você quer ser reconhecida ou reconhecido, né? Você tem que pensar no que você gostaria de trabalhar, de atender, que tipo de personalidade de cliente que você quer atender, né? Qual é o tipo de cultura que você gostaria que esse cliente tivesse? E isso não tá errado, tá? Não tá errado. Por exemplo, você gostaria de atender um cliente sem educação, que não valoriza a sua mão de obra, que fica reclamando de tudo ou que é chato? Não, você não quer esse tipo de cliente. Então, você precisa definir, tá? E, às vezes, qual é o grande problema de não definir? Na rede social é isso, você tem um baixo engajamento e aí você não consegue atrair ninguém. Porque para você atrair tem que conectar de forma profunda. E se você não conecta de forma profunda, você não vai atrair. E é o primeiro passo para que a venda aconteça no futuro. Ou para que a pessoa entre em contato, para que a pessoa procure entender melhor como é o seu trabalho, entendeu? E para você gerar o valor quebrando objeção, falando das dificuldades, resolvendo parcialmente o problema deles, entregando algo de valor, porque na rede social tem tanta coisa, então assim, tem que ser algo que realmente vale a pena para ele. Se for algo que não faça diferença na vida dele, ele não vai dar atenção. Então, pensar nisso, entregar algo que talvez você cobraria para poder passar esse conhecimento para o seu persona, mas que
em função do seu trabalho pelas redes sociais, você gera valor e você entrega um conteúdo que você poderia estar cobrando para passar esse tipo de conteúdo, esse tipo de informação. Isso é gerar valor, tá? E às vezes o óbvio precisa ser dito. Aquilo que para você é simples, porque você é técnico, porque você tá sempre ali, para você é óbvio, porque você é um profissional especializado naquilo, o óbvio precisa ser dito, porque às vezes tem alguém da sua audiência que precisa ouvir. Tem alguém da sua audiência que é leigo e ainda não tem essa informação. Então você também precisa entender que o óbvio precisa ser dito sempre, certo? Tem alguém que você vai conseguir transformar, que você vai conseguir gerar valor, que você vai conseguir ajudar através de uma informação que para você é muito simples. Porque às vezes você pode ficar pensando assim, o que eu vou falar é muito simples. Mas você tem que pensar que o seu persona, ele é leigo na sua especialidade. Você não está conversando com um colega de profissão, a não ser que a sua persona eu dou aula de atualização de técnicas para profissionais da minha área, um exemplo. Aí, se o seu persona são colegas de profissão, aí você vai falar tecnicamente. Mas se o seu persona não é o seu colega de trabalho, você tem que falar do jeito mais simples possível e falar coisas que para você sejam óbvias, porque o seu cliente é leigo, ele não tem obrigação de saber, tá? E sempre, gente, através disso, utilizar os stories, sempre tá postando, sempre tá fazendo caixinhas de perguntas. Por quê? Como que você vai saber e conhecer quem é que tá respondendo, quem é que tá engajando com você? Quando você recebe algum tipo de objeção, por que a pessoa não fecha um horário com você, não compra o seu produto? É importante você saber. Às vezes ele fala porque ele não tem tempo, porque ele não tem dinheiro, porque ele precisa decidir com a mulher ou precisa conversar com o marido. Você precisa saber quais são os tipos de objeções. Isso é uma riqueza de informação, porque como você vai quebrar a objeção do seu persona se você não sabe qual é? Que tipo de argumento você vai dar? Entendeu? Você não vai conseguir quebrar a objeção dessa pessoa nunca. Então, é importante você saber, sim, por que ela não contrata mesmo precisando do seu trabalho. Às vezes, não é questão de dinheiro, viu, gente? Porque é o seguinte, a mentalidade da pessoa é sempre responder pelo dinheiro, mas é porque, no fundo, ela ainda não viu a questão da geração de valor. Porque quando a pessoa ela quer demais, ela dá um jeito, ela abre mão de alguma coisa, mas ela contrata você como profissional. Ela dá o pulo dela e faz o que precisa ser feito, tá? Então, assim, teve bastante gente, tipo, com um iPhone na mão e falando que não tem dinheiro para alguma coisa, sei lá, de R$70, tá? Então, assim, quando a pessoa, ela quer de verdade, ela dá um jeito. E se ela tá dando desculpa que é o dinheiro, é porque de alguma forma você não foi convincente o suficiente, tá? E assim, eu vou aqui falar um pouquinho de objeções que eu tenho, tá? Que normalmente as pessoas falam e como que eu faço para quebrar essas objeções. Às vezes a pessoa, ela fala assim para mim, eu sou tímida. Só que a partir do momento que eu acabo falando e conscientizando do marketing, do desenvolvimento da marca pessoal, de que isso vai alavancar os resultados, de que isso vai trazer para ela um posicionamento diferenciado diante da concorrência, que ela vai conseguir atrair mais clientes, que ela vai, através disso, ter um faturamento melhor e com isso realizar os objetivos dela e mostrando clientes com resultado, ela acaba se convencendo, porque a timidez é também uma questão de escolha. Você pode ser tímido, mas consegue sim se conectar e fazer o seu trabalho. Eu tenho clientes que falam assim, eu não gosto de rede social, não gosto de trabalhar com rede social. E assim, é uma das justificativas mais engraçadas pelo seguinte motivo. A pessoa, ela tem o perfil pessoal, ela engaja, ela posta um monte de foto, ela conversa, ela trabalha e aí ela fala, só que ela não trabalha o perfil dela como profissional. E aí ela fala, eu não gosto. Gente...
Como que ela não gosta? Se ela não gostasse, ela nem na rede social estava, certo? Às vezes o que ela tem é insegurança, porque aquilo para ela é novo, porque ela não entende. Porque quando ela começou a trabalhar, não precisava ter esse tipo de domínio em rede social. Às vezes é insegurança. Então aí você consegue o quê? Começar a identificar, então a questão de segurança. E também falar assim, eu não gosto. Não existe o eu não gosto. Sabe por quê? Porque toda profissão tem algo que você tem que fazer e que se você pudesse, você deixaria de fazer. Toda profissão tem alguma coisa que você não gosta de fazer e faz. Então, por que não trabalha com marketing digital? Às vezes pode ser medo, ou às vezes pode ser falta de conhecimento. Às vezes eu não passei a consciência o suficiente para a minha persona entender o quanto é importante ela trabalhar pela rede social. Pode ser a falha minha também, porque ela é leiga. Nessa questão, ela é leiga, ela pode ser a profissional especialista no que for, mas nesse contexto ela é leiga. Então pode ser falta de conhecimento, tá? E quando a pessoa fala, não quero mesmo, gente, aí o prejuízo da própria pessoa, porque é uma realidade de mercado, trabalhar com perfis profissionais, é uma exigência de mercado, é o que tá vogando, principalmente depois que veio a questão da pandemia, é o que realmente acelerou demais o trabalho pelas redes sociais e o desenvolvimento de estratégia, certo? Então, é o prejuízo da pessoa. Uma hora ou outra, ela vai acabar perdendo o mercado e ela vai ter sérias consequências com isso. É a família dela, é a questão da segurança dessa persona e é uma questão de conscientização. Agora a pessoa ela tem a consciência, ela fala, eu não quero, ou às vezes ela pode achar que ela não precisa. Vai também de eu estar o quê? Trabalhando e conscientizando, mas se mesmo assim ela bate o pé e ela acha, eu já sei o suficiente, o prejuízo é dela, é uma escolha dela também, tá? Agora, quando a pessoa ela tem extremas dificuldades, mas ela tem a consciência e ela quer aprender, é o primeiro passo. Porque aí ela, tendo o primeiro passo, ela vai conseguir desenvolver. Todo mundo desenvolve habilidades. Todo mundo desenvolve habilidades, tá? Ninguém nasceu sabendo falar, ninguém nasceu sabendo escrever, ninguém nasceu sabendo aplicar a técnica profissional que hoje domina. Ninguém nasceu sabendo. Precisou um dia aprender, precisou fazer um curso, precisou de alguém para ensinar, certo? Então, é uma questão de organizar a vida pessoal, a vida profissional, separar um tempo e começar. É disciplina, esforço, né? E aí, à medida que o resultado vem, aí todo mundo para de reclamar que tem vergonha e que não gosta. Aí, sim, com o resultado, todo mundo faz muito mais feliz. E eu também, quem me conhece, quem é próxima de mim, sabe que eu não trabalhava tanto assim, com tanta exposição nas redes sociais. E eu fiquei até um pouco meio sumida até antes de começar a trabalhar pelas redes sociais, porque no meu perfil profissional eu não ficava tão assim, postando com tanta frequência. E quando eu decidi trabalhar nessa área, eu tive que assumir essa responsabilidade. Eu tenho o domínio da teoria e agora eu tenho que aplicar, de fato, essas técnicas para que eu possa atrair meus clientes. E aí é uma questão de decisão. Eu também não sou a melhor pessoa que faz a live, eu tive que fazer o meu primeiro post, eu tive que fazer o meu primeiro vídeo, eu tive que fazer o meu primeiro stories, tentando engajar com clientes, e isso é treinável, e isso é possível. Se eu conseguir, qualquer um consegue, porque isso é treinável, é uma habilidade que você desenvolve, só que você precisa querer e tomar essa decisão. Então, assim, gente, ter motivação, ter consciência do quanto você ter a sua persona definida pode mudar a realidade sua financeira,
tá? E você realmente vê resultados vê os resultados, e aí você acaba o quê? Se animando. Nossa, não, realmente vale a pena, olha isso. Por quê? Porque você entende um pouco de técnica de atração, técnicas de venda que você vai aplicando, e isso é para qualquer profissional. Qualquer profissão precisa disso. Se não fosse importante, as grandes empresas não tinham departamentos exclusivos somente de marketing, né? Então, o marketing às vezes, um dos grandes erros. As pessoas acham que marketing é desenvolver e justificar de forma racional, e a pessoa está completamente enganada, tá? A venda, ela é feita pela emoção. Então, você estimula a emoção, você estimula o desejo, e quando a sua persona, ela adquire a sua solução, ela justifica pela razão. Então, venda é pela emoção. E aí as pessoas acham que marketing é justificar pela razão. Que você precisa fazer uma dieta para emagrecer, senão você vai adoecer e morrer mais cedo, né? Isso é uma justificativa racional, não quer dizer que esteja errado. Mas quando, um exemplo, uma nutricionista, se ela conseguir utilizar recursos que estimulem a emoção, ela vai impactar muito mais, porque as pessoas compram pela emoção e justificam pela razão. Gente, eu gostaria muito aqui de agradecer vocês, tá, que acompanharam. Eu vou deixar salvo no meu IGTV. E sim, sexta-feira tem mais lives e logo eu vou anunciar o tema da próxima live, tá bom? E eu quero agradecer muito, agradecer a audiência, o pessoal que tá acompanhando. Eu tô super feliz, tá? E se vocês por acaso tiverem alguma dúvida e quiserem perguntar alguma coisa para mim, podem perguntar, que eu vou estar deixando aí uns 2 minutinhos para tirar qualquer dúvida que vocês tenham. Fala para mim qual que é a área de vocês de atuação, de repente eu posso estar contribuindo de alguma forma. Se vocês quiserem perguntar, vou aguardar 1 ou 2 minutinhos aí. Mas é isso, gente, eu tô super feliz e fico aqui à disposição. Estarei constantemente aqui agora com conteúdos para vocês, e só tenho a agradecer, porque eu tô feliz, tô fazendo o que eu gosto e querendo também ajudar vocês de alguma forma aí na profissão de vocês.